Boa noite. Boa noite. Presidente do Tribunal discute no Supremo a segurança do julgamento de Lula. Desembargador Thompson Flores esteve com a ministra Carmen Lúcia. Polícia Federal indicia o ex-prefeito Fernando Haddad por Caixa 2 de campanha. O caso também envolve João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado na Lava Jato. De surpresa, Temer se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal. Segundo o Palácio do Planalto, o tema foi segurança pública e nas fronteiras. O governo perde de novo e a posse da filha de Roberto Jefferson continua suspensa. A Justiça rejeitou outro recurso para Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho. Operação contra cassinos clandestinos prende oficiais da PM paulista. Um coronel, 2 majores e um capitão estão entre os suspeitos na investigação. A São Paulo recebe amanhã 500 mil de doses extras da vacina contra a febre amarela. E quem já foi imunizado volta a frequentar os parques que foram reabertos. O Jornal da Gazeta está no ar. A Polícia Federal indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, por Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. O ex-prefeito foi indiciado por falsidade ideológica, crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Segundo a acusação, ele não declarou valores de gastos de campanha. A pena é de reclusão de até 5 anos. Além de Haddad, outras 6 pessoas foram indiciadas. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o coordenador da campanha de Haddad à Prefeitura de São Paulo, Chico Macena, o ex-deputado pelo PT, Francisco Carlos de Souza, o Chicão, e 3 pessoas ligadas a uma gráfica que prestou serviços para a campanha eleitoral de Haddad em 2012. Em junho do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cifra Oculta, que cumpriu mandados em gráficas no ABC Paulista e na capital. Os agentes buscavam provas que confirmassem que a empreiteira UTC Engenharia pagou dívidas de campanha de Haddad em 2012. O inquérito teve como base a delação premiada de Ricardo Pessoa, dono da UTC, na Operação Lava Jato. No depoimento, ele disse que após a vitória do petista, foi procurado pelo então tesoureiro do partido. João Vacari Neto teria pedido que a empreiteira pagasse uma dívida de campanha de 3 milhões de reais com uma gráfica. Segundo o delator, o valor foi negociado e acabou fixado em 2 milhões e 600 mil reais pago à vista. O repasse ficou a cargo do doleiro Alberto Youssef. Ainda segundo o empreiteiro Ricardo Pessoa, o montante foi descontado da conta corrente acertada com o PT referente a contratos obtidos na Petrobras. Agora, o inquérito deve seguir para o Ministério Público. Os promotores decidem se apresentam denúncia, se pedem o arquivamento ou se solicitam novas investigações. Fernando Haddad nega qualquer irregularidade. A assessoria de imprensa do ex-prefeito diz que não há o mínimo indício de qualquer participação do petista. A nota classifica o delator como sem credibilidade e afirma ainda que o delegado desconsiderou o depoimento do dono da gráfica, o empresário Francisco Carlos de Souza, que negou ter recebido recursos da UTC para quitar dívida de campanha. A equipe do ex-prefeito diz ter confiança de que a ação será bloqueada pela Justiça. Os demais indiciados também negam as acusações. Um morador da Grande São Paulo morreu ontem em Salvador, na Bahia, de febre amarela. O homem tinha 49 anos, era de Taboão da Serra e já chegou no estado com os sintomas da doença. Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual do Rio confirmou a primeira morte por febre amarela silvestre no estado. Além desses 2 casos, em Belo Horizonte, 3 homens com suspeita de febre amarela morreram no fim de semana. Mesmo com o aumento dos casos, há quem ainda frequente as áreas de risco sem ter tomado a vacina. O aviso de que esta é uma área de risco está no portão. A entrada também tem alertas explicando o ciclo da doença. Mas mesmo sem ter tomado a vacina da febre amarela, a Denise, que está grávida, veio passear no Horto Florestal com o marido e os 6 filhos. Por ser gestante, ela é a única da família que ainda não foi imunizada. E toda vez que a gente vai no posto pegar medicamento, eles dão um repelente pra gente estar usando. E você fica com receio, assim, de não estar... Não.
Mas esta é uma exceção. A grande maioria dos visitantes do parque já tomou a vacina. Seu Donizete foi além. Ele até anda com a carteirinha no bolso. Mas para circular pela cidade não é necessário. Só se a pessoa for viajar para outro país que exija a vacina de febre amarela, a carteirinha precisa ser mostrada. Talvez peça carteirinha, né? Então deixa eu ficar prevenido, né? Aí o senhor já leva ela no bolso. Já leva no bolso. Tá certo. O Ademir mora bem em frente ao horto. Ele tomou a vacina no ano passado, logo após a divulgação dos primeiros casos da doença em macacos. É melhor já se prevenir porque eu moro a menos de 50 metros da mata, entendeu? Outro parque reaberto que está com cartazes alertando para a doença é o da Cantareira. O visitante paga R$ 14 para entrar. Sem gravar entrevista, uma funcionária disse que o movimento anda mais fraco porque muita gente não sabe que o local está funcionando. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, do ano passado para cá, houve 40 casos de febre amarela em todo o estado, sendo 21 mortes. E neste domingo, um morador aqui de São Paulo morreu vítima da doença na Bahia. O homem de 49 anos chegou ao município de Itaberaba no dia 5 de janeiro para visitar a família e ele já estava com os sintomas da doença. Ele tinha passado o Réveillon no município de Itapecerica da Serra, aqui na região metropolitana, uma área conhecida por ser rodeada por mata. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou que amanhã devem chegar 500 mil doses extras da vacina. É metade do total de 1 milhão de doses emergenciais solicitadas ao governo federal. No próximo dia 3 de fevereiro, vai começar outra etapa da campanha de vacinação em 53 municípios paulistas. A ideia é alcançar áreas ainda não atingidas pelo vírus, como o litoral. As doses serão fracionadas. Cada vacina vai imunizar 5 pessoas e vale por 8 anos. Um racha ontem pode ter causado a morte de um idoso na zona oeste de São Paulo. O aposentado Oswaldo Borim, de 79 anos, foi atropelado por volta das 9 da noite quando atravessava a faixa de pedestres. Testemunhas disseram que viram 2 carros em alta velocidade, supostamente apostando corrida. O motorista que atropelou o idoso na faixa de pedestre, localizada no cruzamento entre a rua Heitor Penteado com a Avenida Pompeia, fugiu sem prestar socorro. O aposentado morreu na hora. A polícia já investiga o suspeito de ter provocado a morte. O aumento das multas de trânsito atrasadas começou a valer hoje. Precisa aderir ao parcelamento pela internet pelo site ppm.prefeitura.sp.gov.br. Ao negociar a dívida, o licenciamento será liberado e a venda do carro permitida. Antes, a única opção para o pagamento era à vista. Segundo a Prefeitura, cerca de 12 milhões de multas estão em atraso. A Polícia Federal vai investigar ameaças a desembargadores que devem julgar o ex-presidente Lula na semana que vem. A preocupação da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, é como será a segurança em torno do julgamento do ex-presidente Lula. O assunto levou o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, a Brasília nessa manhã. Ele se encontrou com a presidente do Supremo. Para garantir a segurança, o tribunal, em medida inédita, determinou a alteração do expediente. No dia 23 e 24, somente servidores envolvidos no caso. Prazos processuais também foram suspensos. O acesso à sessão será restrito. A imprensa ficará em uma sala separada. A ministra Carmen Lúcia solicitou segurança especial aos 3 desembargadores que vão participar do julgamento do ex-presidente no dia 24. No fim de semana, o tribunal afirmou que recebeu ameaças pela internet, por telefone e cartas direcionadas aos magistrados. A Polícia Federal foi acionada para investigar essas mensagens, mas a Associação de Juízes Federais pediu mais, que a Polícia Federal investigue também a convocação de manifestações, que, segundo a AJUF, incitariam à violência. A expectativa é que haja uma grande concentração de pessoas acompanhando o julgamento em Porto Alegre, do lado de fora do tribunal. Militantes do PT e de movimentos sociais já confirmaram presença, mas grupos favoráveis à condenação de Lula também devem participar. Manifestantes devem acampar na cidade e são esperadas caravanas de diversos pontos do país.
A polícia do interior do Rio Grande do Sul vai reforçar a segurança na capital. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, solicitou até o auxílio da Força Nacional e do Exército. O governo federal ainda não se manifestou. O dia 24 será crucial para Lula. O julgamento pode determinar o futuro dele como eventual candidato à eleição deste ano. Se condenado, agora em segunda instância, ele ficaria impedido pela lei da ficha limpa de concorrer à presidência. E mais que isso, poderia ir para a cadeia, não imediatamente. Segundo informações do tribunal, caso confirmada a condenação, uma ordem de prisão só será dada depois do julgamento de todos os recursos disponíveis ainda na segunda instância. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. A defesa afirma que não há provas dos crimes e que evidências da inocência do ex-presidente foram ignoradas. Fora da agenda oficial, o presidente Temer se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. A reunião no Palácio do Planalto com o chefe da Polícia Federal não constava da agenda oficial de Temer divulgada na sexta-feira. No comunicado enviado à imprensa, apenas uma reunião com o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial. Sem mencionar o assunto, o encontro com o Fernando Segovia só foi incluído hoje, no fim da manhã, depois que já tinha ocorrido. Também estava presente o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, que está substituindo o ministro da pasta, Eliseu Padilha, que está de férias. O assunto, segundo assessores do Planalto, seria a segurança pública, com foco no policiamento das fronteiras. O encontro coincide com o momento em que Temer está preparando por escrito as respostas ao questionário elaborado pela Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente. São 50 perguntas e o prazo vence nesta semana. A suspeita é de que Temer e aliados receberam propina em troca de um decreto que beneficiou empresas no Porto de Santos. O presidente, que nega as acusações, pode deixar de responder o que quiser. Mas desta vez, isso não vai acontecer, garante o amigo e advogado dele, com quem Temer esteve na semana passada. Antônio Cláudio Maris disse que considera algumas perguntas impertinentes, mas afirma que Temer vai responder a todas. Em junho do ano passado, o presidente recebeu outro questionário da polícia que o investigava por suspeita de corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa, no caso da JBS Friboi. Porém, optou por não responder a nenhuma das 82 questões. Mesmo assim, por causa dessa investigação, Temer foi denunciado 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal. Porém, a corte não pôde dar andamento aos processos, que acabaram sendo barrados na Câmara pelos deputados que apoiam o governo. A nova apuração agora pode dar origem a uma terceira denúncia contra o presidente, no momento em que o Planalto tenta reunir apoio do Congresso para aprovar a reforma da Previdência. A Justiça Federal do Rio de Janeiro rejeitou hoje mais um recurso da Advocacia Geral da União e manteve suspensa a posse de Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. A Advocacia Geral alegava que o juiz Leonardo Colseiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, não tem competência para suspender a posse, porque essa seria uma atribuição da Justiça Federal de Magé, que foi a primeira cidade a receber uma ação sobre esse assunto. A nomeação de Cristiane Brasil vem se arrastando há 2 semanas. A indicação gerou polêmica porque ela responde a ações na Justiça do Trabalho e por Cristiane ser filha do ex-deputado Roberto Jefferson, um dos pivôs do Mensalão. A nomeação teria sido uma contrapartida do governo ao PTB de Jefferson pelo apoio declarado da legenda à votação da reforma da Previdência. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a delação da JBS Friboi. Ele foi ouvido como testemunha no inquérito que apura possíveis irregularidades nas negociações dos acordos assinados pelos executivos da empresa. Rodrigo Janot, que agora é subprocurador-geral da República, falou no gabinete dele, em Brasília. O depoimento faz parte do inquérito que apura a menção a ministros do Supremo Tribunal Federal, numa conversa gravada entre Joesley Batista e Ricardo Saúde, e também a atuação do ex-procurador Marcelo Milla, suspeito de ajudar os executivos da JBS Friboi em parte da delação premiada, quando ainda era braço direito de Janot.
O ex-procurador-geral foi responsável pela negociação e assinatura do acordo de colaboração premiada dos ex-executivos do grupo. Pouco antes de sair da chefia do Ministério Público Federal, Janot rescindiu as delações. A atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou o pedido ao Supremo. Um dispositivo interno do Congresso Nacional fez a Câmara e o Senado gastarem mais de 3 milhões de reais com benefícios a parlamentares suplentes, um deles com menos de uma semana de trabalho na atual legislatura. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, ao assumir os mandatos na condição de suplentes, deputados federais e senadores recebem até R$ 67 mil de ajuda de custo, mesmo não tendo completado nem um mês de trabalho. O benefício é pago a cada senador ou deputado federal no começo e no fim do mandato, para cobrir despesas com a mudança pessoal da família. O adicional começou a ser pago em 2015 e equivale a um salário de R$ 33.700 no início do mandato e outro no fim. Nos últimos 3 anos, 70 suplentes de deputado federal foram agraciados com esse mimo e outros 19 suplentes de senador também. A despesa para a Câmara foi de R$ 2.200.000 e no Senado de R$ 944 mil no período. O caso mais escandaloso é o do suplente do senador Romero Jucá, o médico Virlande da Luz, os dois do MDB. Em maio de 2016, o suplente assumiu a cadeira de Jucá, que foi para o Ministério do Planejamento, e ficou só uma semana no cargo, derrubado pelas gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Mesmo tendo trabalhado apenas 6 dias, Virlande da Luz recebeu R$ 67.500 do Senado, como benefício de mudança para Brasília. Em 2015, o senador José Regufe apresentou um projeto de lei para extinguir essa ajuda, alegando que o auxílio é imoral, já que deputados e senadores têm direito a apartamento funcional em Brasília e passagens aéreas durante todo o mandato, além de auxílio moradia de R$ 3.500 por mês. A proposta, porém, está parada nas comissões internas do Senado, sem data para ser discutida. Daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sobre as definições políticas do partido em 2018. Pelo menos 3 oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incluindo um coronel, são detidos por suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A repórter Carla Rodeiro está na sede da PM de São Paulo, no centro da cidade, e tem outras informações. Olá, Carla, boa noite. Olá, olha, o Ministério Público confirmou a prisão de pelo menos 5 pessoas, 2 civis e 3 oficiais da Polícia Militar. Entre eles, o coronel Luiz Flaviano Furtado, que está na reserva. Ele foi solto pelo juiz logo depois de passar por uma audiência de custódia. Todos são suspeitos de integrar uma quadrilha que explora cassinos clandestinos na Zona Sul e em bairros nobres de São Paulo. Bem, 20 promotores e mais de 200 policiais participaram da Operação Cabaré deflagrada hoje. O inquérito está em segredo de justiça. Bem, o coronel Furtado, supostamente envolvido, já ocupou cargos importantes no governo. Ele foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania e também foi o responsável pela divisão de fiscalização do Detran. Isso em diferentes momentos durante os vários governos tucanos. Bem, nós tentamos falar com o advogado dele, o Rafael Araújo, mas até o momento ele ainda não retornou à ligação do Jornal da Gazeta. Com vocês no estúdio. Não se pode dizer, por enquanto, que o coronel detido é um criminoso. Mas a descoberta dessa quadrilha da PM traz questões interessantes. Por que não são divulgados nomes de policiais presos? Eles têm algum status especial? Não tem, mas têm amigos e poder numa democracia mambembe. O coronel Furtado, que não se perca pelo nome, é velho conhecido de políticos paulistas. É amigo de José Maria Marim, o presidiário que governou São Paulo na ditadura. Por indicação do governo tucano, foi chefe de gabinete. De que secretaria? A da Justiça. Dado a vaidades intelectuais, recentemente o coronel escreveu um artigo numa revista de assuntos jurídicos.
O artigo dele termina assim: os governadores de estado e a grande verdade precisam cuidar melhor de suas polícias militar e civil, dando-lhes melhores condições de trabalho. O banditismo não pode deixar a sociedade intranquila e amedrontada. Não pode mesmo, coronel. Boa sorte. Nesta manhã, durante assalto na Caixa Econômica Federal em Santo Amaro, na Zona Sul, criminosos colocaram colete com explosivos no tesoureiro do banco. O esquadrão antibombas da Polícia Militar levou mais de 1 hora para desarmar o equipamento. O funcionário não ficou ferido. Um homem foi preso e 2 suspeitos estão foragidos. Os criminosos abordaram um funcionário desta agência da Caixa Econômica Federal, que fica na região de Santo Amaro, na Zona Sul, quando ele saía de casa para trabalhar em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Vinícius, que é tesoureiro do banco, teve o que parecia ser uma bomba amarrada ao corpo. Sob ameaça constante de explosão, o funcionário foi obrigado a entrar na agência e pegar o dinheiro do cofre. Ele não sabe ao certo a quantia que entregou para um suspeito que o esperava em uma moto aqui na calçada. Só então retornou para o banco. Segundo a Polícia Militar, com medo que a bomba ferisse outras pessoas, ele se isolou em uma sala e chamou por socorro. O grupo de ações táticas especiais foi chamado para libertar o funcionário. Usando todas as técnicas, desativou o artefato, tirou do Vinícius, liberou ele com vida, com integridade, e a gente levou o artefato para poder fazer um desmantelamento mais técnico, com mais segurança no local seguro. O funcionário não ficou ferido. O motoqueiro que ficou com o dinheiro está foragido. Outros 2 suspeitos que dirigiam este carro foram perseguidos por policiais militares que faziam uma ronda na área e desconfiaram da movimentação. Houve troca de tiros e um deles acabou ferido na perna. O motorista fugiu. O carro foi abandonado no Jardim São Luís, na Zona Sul. Por se tratar de uma agência da Caixa Econômica, o caso é investigado pela Polícia Federal. O nome original dele é Parque Tenente Siqueira Campos, mas todo mundo conhece como Parque Trianon, uma das áreas verdes mais antigas da cidade de São Paulo. Só que o problema é que seus frequentadores andam muito descontentes. Eles reclamam da falta de manutenção, principalmente do piso, que está cheio de buracos. Em vez de procurar passarinhos lá em cima nas copas das árvores, é preciso prestar atenção por onde se anda, tamanha a quantidade de buracos no chão. Quem faz a recomendação é o Francisco. Ele conhece muito bem esses caminhos há cerca de 25 anos. Nunca vi tão detonado, né, o parque, o calçamento, né, é um estado calamitoso, tanto em número de buracos quanto em diâmetro de crateras. No carrinho, a Alice nem está preocupada, mas os pais... Aqui tem que ser tipo piloto de rally, né, tem que ir desviando dos buracos, né, infelizmente está com muito buraco mesmo no parque, não é legal, a gente sempre vem aqui passear. O Parque Trianon, inaugurado lá em 1892, é bem localizado, próximo a estações de metrô e bem em frente ao MASP, um dos principais museus do Brasil. Ou seja, na região da Avenida Paulista, funciona como um importante pulmão, além de ser ponto turístico para conhecer, por exemplo, as árvores, que têm até plaquinhas com os nomes das espécies. São cerca de 49 mil metros quadrados de área verde remanescente da Mata Atlântica. Aqui embaixo, todo o piso é de pedra portuguesa. Então, como cada uma tem cerca de 4 a 5 centímetros de altura, cada vez que surge um buraco, ele fica fundo. Mas justamente hoje que a nossa equipe de reportagem veio até aqui, outra equipe, mas de manutenção, também está aqui para tapar alguns buracos. O trabalho é minucioso e requer paciência, já que as pedras são colocadas uma a uma. 4 funcionários da prefeitura especializados neste tipo de serviço começaram o trabalho e a ideia, segundo eles, é recuperar o calçamento de todo o parque nas próximas semanas. Eu já tropecei de boca no chão. Tem que haver uma pré-produção disso, né? Um ensinamento de como se faz para que amanhã, como as nossas ruas, não estejam emburacadas novamente. Havia uns empregados aqui, uns funcionários aqui, que ia tapando os buracos todo dia, pouquinho sempre, porque todo dia tem um buraquinho. Mas sem funcionário não mantém, né? Manutenção também no serviço de limpeza, já que além de galhos e árvores caídas, tem muito lixo pequeno espalhado pelos cantos do parque. Isso aqui é uma questão de manutenção, né? Não é uma questão mais, vamos dizer, complexa do que isso, né?
A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente informa em nota que o término dos trabalhos no calçamento do Parque Trianon está previsto até o final de janeiro. Esclarece ainda que as equipes seguem um cronograma de serviços em parques da região. A semana começou abafada aqui em São Paulo, com muita nebulosidade e algumas pancadas de chuva. Pois é, e segundo a meteorologia, o tempo não deve mudar muito não. Os próximos dias continuam quentes e com chuvas pontuais. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. No Rio, aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, ainda ocorrem pancadas de chuva essa semana, mas bem mais esparsas e passageiras em relação aos últimos dias. Aí pelo país, as chuvas mais intensas ficam concentradas na região sul, principalmente ali na faixa leste e também no norte do Brasil. No centro-sul gaúcho e entre o Espírito Santo, norte de Minas e quase toda a região nordeste, tempo firme e sem chuvas amanhã. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre não chove amanhã, mas o dia fica com muita nebulosidade. E as temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. Em Vitória, o sol brilha forte e faz até 33 graus por lá amanhã. Já em Curitiba, a máxima não passa dos 26 e chove a qualquer hora, assim como em Manaus. Mas por lá, o calor bate nos 32 graus durante a tarde. Vamos detalhar agora o mapa de São Paulo? Como a previsão é de tempo abafado em todo o estado, não dá para não falar de chuvas de verão. Mas daquele jeito, pancadas rápidas, às vezes fortes, em forma de temporais, mas pontuais. A máxima vai aos 30 graus em Ribeirão Preto e em Araraquara e aos 31 em Franca. Mais ao leste, teremos calor na casa dos 29 graus em São José dos Campos e em Caraguatatuba e dos 30 graus em Santos. Para a capital, o guarda-chuva é item indispensável a qualquer hora do dia, viu? Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada teremos mínimas de 21 e máxima à tarde de 28 graus amanhã, bem abafado. Aí na quarta-feira chove mais a partir da tarde e a máxima vai aos 29 graus. E na quinta esquenta mais, a máxima bate nos 31 graus, com chances ainda de temporais de verão entre a tarde e a noitinha. E esse calor todo do verão nos faz cada vez mais dependentes do ar-condicionado. Uma nova lei quer reduzir os danos causados à nossa saúde por esses equipamentos. Prédios públicos e particulares têm que ter um plano de manutenção para garantir a qualidade do ar. A partir de agora, os prédios devem apresentar um esquema de monitoramento, atestando temperatura e umidade adequadas, além da pureza do ar. Ah, o ar que respiramos. Tão vital, mas dependendo do ambiente, tão carrasco. Começa a espirrar, dá dor de cabeça, às vezes fico resfriada, é horrível. É justamente para amenizar os impactos do ar-condicionado na nossa saúde que desde o dia 4 de janeiro está vigorando uma lei federal que obriga prédios públicos e privados a seguirem um plano de manutenção desses equipamentos. Para o setor de refrigeração, a força de uma lei deve estimular que as empresas se preocupem mais com os nossos pulmões e narizes, sob pena de multa. O valor a ser pago nessa primeira infração é em torno de R$30 mil. Em constatada que não houve a aplicação mais uma reincidência, vamos dizer assim, dessa infração sanitária, esse valor dobra. A lei estabelece que, independentemente do tamanho da empresa, seja feita uma manutenção nos equipamentos num período mínimo de 30 dias. E para que isso seja feito, os técnicos vão usar equipamentos como esses daqui. Desse lado aqui temos um medidor que verifica a quantidade de CO2 no ar e também temperatura e umidade. E este outro aqui mede a quantidade de partículas do ambiente. No caso do gás carbônico, o CO2 precisa estar abaixo de 1.000 partículas por milhão. Já o nível de poeira aceitável pela nova lei deve estar abaixo de 80 microgramas por metro cúbico. O aparelho mediu por volta de 30. Em alguns casos, até um robozinho que já existe no mercado é usado para limpar as tubulações e alcançar até os cantinhos mais difíceis. Dá uma olhada na quantidade de fungos e bactérias acumulada nessa amostra de ar levada para análise em laboratório. A poeira também ela pode entrar no sistema respiratório das pessoas, causando problema de rinite, de alergias nos olhos, nas peles das pessoas.
Esta empresa de Diadema, na Grande São Paulo, já cumpre um plano de manutenção para gerenciar 1.500 metros quadrados de ar climatizado. A temperatura no verão está sempre entre 23 e 26 graus, como determina a nova regra. A sensibilidade de cada pessoa é bem diferente, mas aí os ajustes de controle e a equipe de manutenção bem próxima desse pessoal, na onde está ali dentro do ambiente, eles conseguem fazer o ajuste adequado para que as pessoas se sintam bem dentro do local. O governo da Venezuela confirmou o cerco e a prisão do piloto venezuelano que atacou prédios do governo com um helicóptero no ano passado. O ex-policial venezuelano Oscar Pérez confirmou em suas redes sociais estar ferido e encurralado pelas forças especiais em seu esconderijo na periferia de Caracas. Autoridades da Venezuela asseguraram ter abatido alguns homens e capturado outros 5, enquanto 2 policiais morreram. Em 27 de junho, Pérez e outros homens não identificados sobrevoaram Caracas em um helicóptero da Polícia Forense, lançaram granadas contra o Tribunal Supremo de Justiça e dispararam contra o Ministério do Interior sem deixar vítimas. A ação ocorreu em meio à onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro, que deixou 125 mortos entre abril e julho de 2017. O petroleiro iraniano, que estava incendiado há 8 dias, afundou na costa chinesa a 300 quilômetros de Xangai. O navio estava carregado com mais de 130 mil toneladas de combustível. A equipe iraniana de resgate já tinha descartado qualquer esperança de encontrar sobreviventes entre os integrantes da tripulação que desapareceram desde o acidente. Eram 32 tripulantes a bordo, 30 iranianos e 2 bengaleses. Até agora, só 3 corpos foram resgatados. O trabalho, a partir de hoje, foi de limpeza da mancha de óleo de 16 quilômetros de extensão. Esse pode ser o maior derramamento de um petroleiro desde 1991. Quando 260 mil toneladas de petróleo vazaram na costa de Angola. O grupo extremista Boko Haram divulgou hoje um vídeo que seria a primeira prova de vida das garotas sequestradas pelo grupo em 2014. As 12 meninas que aparecem na gravação de 21 minutos fariam parte do grupo de cerca de 270 que foram capturadas numa escola de Chibok, no nordeste da Nigéria, há 4 anos. O governo não conseguiu verificar se as garotas que falaram no vídeo estão mesmo entre as sequestradas. É provável que pelo menos 100 delas ainda estejam em poder do Boko Haram. 60 escaparam pouco depois da captura e 100 foram libertadas após negociações. O Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas e forçou cerca de 2 milhões a fugirem de suas casas numa insurgência que começou em 2009 para criar um califado islâmico na África. O primeiro-ministro espanhol afirmou que Madrid vai manter o controle sobre a Catalunha, mesmo com a eleição do novo governo. Para Rajoy, se trata de bom senso, já que é absurdo que alguém como o ex-líder catalão, Carles Puigdemont, em alto exílio na Bélgica e acusado de traição e rebelião, queira ser líder da região. As articulações na Catalunha indicam que ele deve ser eleito novamente líder do parlamento regional. Na semana passada, um relatório do governo da Espanha concluiu que não é possível aceitar a posse de qualquer governador por teleconferência, como quer Puigdemont. Prévia do PIB, o índice de atividade econômica do Banco Central aqui no Brasil registra crescimento de 0,49% em novembro, na comparação com outubro. Foi o terceiro mês seguido de alta desse indicador. Com relação a novembro de 2016, houve crescimento de 2,82%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O IBCBR nem sempre bate com o PIB oficial, mas vários indicadores apontam para uma retomada mais consistente da economia, que deve ganhar força neste ano. Os analistas de mercado, segundo o relatório Focus, também do Banco Central, prevêem expansão da economia de 2,7% este ano e de 2,8% em 2019. Só que, por mais que esteja reagindo, deixando a recessão para trás, a tendência para a economia em prazo mais longo depende muito do compromisso do governo com
com a reorganização das finanças. O Brasil já foi até rebaixado de novo na avaliação de risco por não ter avançado muito no ajuste das contas públicas e sem esse ajuste, sem recuperar a capacidade de gerar saldos positivos, o governo não consegue barrar o aumento da dívida pública e pode chegar a uma situação em que não tenha como bancar as despesas dentro dos parâmetros legais. Os investimentos despencaram. Houve contingenciamento de gastos nas várias áreas e, mesmo assim, as contas continuam para lá de deficitárias. No ano passado, a recuperação modesta da arrecadação e esses cortes garantiram até uma certa folga no cumprimento da meta. Mas este ano já começa com a necessidade de novo de mais cortes, principalmente pelo risco de o governo não conseguir levar adiante, até por decisões da Justiça, medidas como a tributação dos fundos especiais, que dariam 6 bilhões de reais, o adiamento do reajuste do funcionalismo, que representaria cerca de 4,4 bilhões, além da privatização da Eletrobras, com receita prevista em mais de 12 bilhões de reais. E são todas medidas de curto prazo para acertar as contas neste ano. O ajuste estrutural passa pela reforma da Previdência, sendo que, além do crescimento, o quadro fiscal pode comprometer as projeções de inflação, abaixo da meta por enquanto. O mercado conta com o IPCA em 3,95% este ano e 4,2% em 2019, pode interferir até na política de juros. No ambiente ainda incerto do ponto de vista político e econômico, o mercado financeiro, que espera que a taxa básica, hoje em 7%, caia neste começo de ano para 6,75%, prevê até a possibilidade de a taxa voltar a subir no ano que vem, indo a 8% ao ano. Seria até uma taxa baixa para o histórico do país, mas isso revela o quanto estamos na dependência da escolha de um novo presidente que não saia muito do atual agenda. Por mais que haja cansaço em relação à classe política, o tal novo, com propostas muito diferentes, pode fazer o país retroceder em vez de avançar na reversão da crise econômica. Boa noite. A Advocacia Geral da União e a Câmara dos Deputados entraram hoje com recurso na Justiça contra a liminar que suspendeu, na semana passada, o artigo da medida provisória que permitia a privatização do sistema Eletrobras. A medida foi suspensa na quinta-feira pela 6ª Vara Federal de Pernambuco e impede a continuidade do Programa Nacional de Desestatização do governo Michel Temer. Vamos agora às notícias do esporte. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Ivan Valente, do PSOL. Reta final de preparação para os times de São Paulo, que na quarta-feira iniciam a briga pelo título do Campeonato Paulista. Os times grandes daqui da capital estreiam quarta-feira no Campeonato Estadual e o Palmeiras já começou a semana anunciando a contratação de Gustavo Scarpa, que estava negociando com São Paulo, mas fechou o contrato mesmo com o clube vizinho na Barra Funda. Era mais um dia comum de treinamento, com o professor Roger Machado comandando inúmeras atividades em campo reduzido e dando pistas sobre o time que pode ser o titular na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, quinta-feira contra o Santo André, no Allianz Parque. O treinador esboçou a equipe com algumas mudanças em relação à semana passada. Treinou com William no lugar de Keno e com Vitor Luiz na esquerda, já que Diogo Barbosa segue no departamento médico. No miolo de zaga, novidades: Antônio Carlos e Thiago Martins, jogador que retornou ao Verdão de contrato renovado após a boa passagem pelo Bahia no ano passado. Eu fico muito feliz pela renovação, por estar tendo a oportunidade de ser inscrito no Paulista. E logo após o treinamento e a entrevista coletiva do zagueiro Thiago Martins aqui na Academia de Futebol, veio a principal notícia do dia. Em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras pôs fim à novela e fechou o negócio com o meia Gustavo Scarpa. O jogador de 24 anos, que não se reapresentou no Fluminense no início da temporada e conseguiu a rescisão contratual com o clube carioca na Justiça, era cobiçado por Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians e até pelo Benfica de Portugal. Mas coube ao Palmeiras colocar um ponto final nessa história e anunciar oficialmente o meia, que por contrato vestirá a camisa alviverde pelas próximas 5 temporadas. No Corinthians, a pré-temporada na Flórida terminou com derrota para o Rangers da Escócia.
Essa derrota na Florida Cup para o time escocês foi só um teste inicial para os corintianos neste ano. Agora, já de volta ao Brasil, o técnico Fábio Carilli já começou a desenhar o time que vai estrear depois de amanhã no Paulistão. Desembarque no domingo após a Florida Cup e treino nesta segunda pela manhã. O técnico Fábio Carilli comandou inclusive um treino tático com o provável time titular da estreia no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira contra a Ponte Preta. Longe das câmeras, os mesmos atletas que iniciaram o primeiro tempo contra o Rangers da Escócia. Entre eles, o atacante Casim, que inicia 2018 como um dos destaques da pré-temporada. Eu retorno muito bem, começa bem, treina bem, time também. Graças a Deus, eu pode pegar minha oportunidade e é só a Florida Cup, sabe? Só a preparação. Preciso agora continuar em Paulista. Apesar do início promissor de Casim, a diretoria do Corinthians tenta a contratação de mais um centroavante para esta temporada. O nome da vez é o de Gilberto, atleta que estava no São Paulo na última temporada. Casim ressalta que qualquer jogador que vier para o Corinthians terá que brigar pela posição. Preciso opções. Quando você joga um clube mesmo de Corinthians, todo clube precisa de opções. Aqui não é diferente. Quando eu jogo bem, eu acho que eu posso jogar. Em vida em geral, você precisa acreditar em how you say yourself. Você mesmo. É você mesmo. Você não tem isso, é melhor você ficar em casa. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior segue acertando os detalhes da equipe que estreia no Paulistão quarta-feira, às 19h30 contra o São Bento, em Sorocaba. O São Paulo segue a fase final de pré-temporada aqui no CCT da Barra Funda para estreia no Campeonato Paulista que acontece quarta-feira. O elenco tem algumas mudanças com relação ao time do ano passado. Chegaram Diego Souza, que veio do Sport, o goleiro Jean, que veio do Bahia, e o zagueiro Anderson Martins, contratado junto ao Vasco da Gama. Também retornaram de empréstimo Hudson, meio-campista, que estava no Cruzeiro, e o lateral Reinaldo, que estava na Chapecoense. Por outro lado, foram embora dois nomes importantes, o atacante argentino Lucas Prato e o meio-campista Hernanes. Tarefa para o técnico Dorival Júnior reorganizar a cara que o time do São Paulo terá em 2018. A partir daí, nós temos que readequarmos a equipe e nós estamos buscando algumas alternativas. Chegaram agora, naturalmente, que o Diego, né, e o Cueva, que se apresentou um pouquinho mais tarde. Eles terão necessariamente um tempo um pouco maior para trabalhos. Eu espero que a equipe consiga adquirir o melhor padrão o mais rápido possível. Nós já trazemos algumas coisas do ano anterior, porém só em campo é que nós confirmaremos se tudo isso trará os resultados que todos nós queremos. Uns foram embora, outros chegaram. Porém, o elenco não está fechado. O técnico Dorival Júnior quer pelo menos mais duas peças para aí sim fechar o grupo que joga neste ano de 2018. A Prefeitura de São Paulo quer comemorar o aniversário da cidade com 25 horas de festa. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito João Dória, do PSDB. Ele disse que a festa não tem custo para os cofres públicos. Batizada como Festa da Cidade, o aniversário de 464 anos de São Paulo espera um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Além dos shows musicais, haverá outras atrações como peças de teatro, espetáculos circenses e atividades nos centros culturais das zonas Leste, Norte e Zona Sul. Daqui a pouquinho, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma entrevista ao vivo com o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Até já! Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as definições políticas do PSOL em 2018. Entrevista o deputado federal Ivan Valente, que está em sua 6ª legislatura e já foi presidente nacional do PSOL de 2011 a 2013. Obrigado, Ivan Valente. Eu que agradeço. Bom, Ivan Valente, nós temos pela frente 2 datas que chamam a atenção geral. Agora, dia 24, julgamento de Lula em 2ª instância e, no dia 19 de fevereiro, o início da votação da reforma da Previdência. O PSOL apoia
o PT e vai aderir a essa mobilização que está acontecendo em todo o Brasil em apoio a Lula? Veja, Maria Lida, nossa posição, nota oficial do nosso partido, é de que não há provas materiais consistentes, suficientes para condenar Lula nessa questão. Eu acho que o Lula, se for para derrotá-lo, é preciso derrotá-lo nas urnas, entende? Em cima de um programa, de um projeto, de um balanço do seu governo, né? E nós entendemos que, nesse sentido, tem havido uma parcialidade grande. Mas vocês vão aderir, o PSOL, vai aderir a essa mobilização de apoio, já que pensa assim? Não, o PSOL tem candidato próprio a presidente da República, terá candidato próprio. Mas é outra coisa. Exatamente, mas nós teremos candidato próprio. Certamente nós vamos assinar um documento contra a condenação, mas o pessoal não está mobilizado para esse ato, porque não é o nosso papel nesse momento. O nosso papel é defender um programa democrático e popular para o país. E como você mesmo falou, nós temos uma tarefa gigantesca, dia 19, que é derrotar a reforma da Previdência. Bom, então já nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Voltando à primeira data, dia 24. Sim. Como é que se analisa essa mobilização que está sendo feita pelo PT? É uma forma de tentar intimidar os desembargadores que vão julgar e pressioná-los para que não condenem Lula? Ou é, do ponto de vista político, uma ação para configurar que Lula é vítima caso seja condenado em segunda instância? Olha, o que existe é o seguinte, a legitimidade das manifestações está dada. Então, se há um julgamento... E nem é isso que estamos questionando, se é legítimo. Então, a mobilização, o PT vai fazer o que ele achar mais importante para a candidatura do Lula, para o partido... É para a candidatura? Também, claro, que eles querem viabilizar a candidatura do Lula. Mas essa é uma decisão do PT. Então, a mobilização que eles quiserem fazer em Porto Alegre ou em qualquer parte do país é legítima, entende? Nós configuramos como uma manifestação absolutamente legítima, tá? E, por outro lado, eu acho que é preciso parar com essa ideia de que o judiciário, entende? Ou decisão do judiciário não possa ser questionada do ponto de vista da juridicidade dela mesmo. Mas os recursos estão aí para isso. Exatamente. Tanto que entram com recurso, é normal isso. É natural, mas a mobilização política faz parte do quadro político. E o julgamento de uma figura pública como o Lula certamente mobiliza a sociedade porque ele criou uma imprevisibilidade, uma imponderabilidade na conjuntura. Ele é o fato político mais importante do mês de janeiro. Agora, na eventualidade da condenação de Lula, no seu entender, e ele ficar impedido de ser candidato, isso fortalece e torna Bolsonaro o candidato mais difícil de ser enfrentado? Não, eu tenho uma visão diferente, Maria. Estou perguntando. Eu acho que o Bolsonaro, ele é uma candidatura que tem um teto, entende? Eu acho que, inclusive, as reportagens feitas pelo jornal Folha de São Paulo e outros também da imprensa mostraram que há um certo pé de barro mesmo, um limite para um candidato que não tem partido, que não tem programa, não tem projeto, que se baseia naquela reação mais intestina da população, no senso comum, entende? Então, ele é uma figura que pode, num primeiro momento, impactar, mas quando entrar a campanha de verdade, para valer, entende? Eu acho que ele tem uma base fixa, né? Então, para nós, da esquerda, quem é de esquerda, quer discutir um programa que gire o projeto neoliberal que é hegemônico há tantas décadas aqui no nosso país. Essa é a proposta do PSOL. Então, nem o PSOL é um partido só anti-Bolsonaro, eu acho que nem o PT se pretenda sê-lo, porque o Bolsonaro precisa do PT e do Lula para ele crescer. Se o Lula sai da parada, ele fica sem chão para poder chutar, entende? Então, eu acho que ainda é um processo que vai amadurecer,
mas essa candidatura tem um teto, na minha opinião. Agora, o atual presidente do PSOL, Juliano Medeiros, ele falou exatamente que o PSOL não pode se limitar a ser um partido anti-Bolsonaro, que vocês têm uma missão aí muito mais densa, qual seja a de liderar a reorganização da esquerda no Brasil. Aí eu quero saber quem no PSOL pode ser o líder para essa reorganização da esquerda? É Guilherme Boulos, Luciana Genro ou Ivan Valente? O candidato hoje mais provável e que será definido até o começo de março no PSOL é o Guilherme Boulos. Ele está mesmo a fim de aceitar? A resposta dele, ele não deu uma resposta definitiva. Não, porque aqui eu o entrevistei e ele não confirmou. Certamente, porque ele é uma liderança do movimento social popular e ele veio mantendo contatos com o PSOL e ele tem uma identidade político-programática, Programa Democrático Popular, com o Partido Socialismo e Liberdade. Agora, a decisão disso aí é dele, porque nós no Congresso já o colocamos à disposição. Vocês querem? Certamente. Ele é o nome que terá o apoio de pelo menos 75%, 80%. E por que não mais Luciana Genro? Porque, primeiro, a Luciana Genro foi uma candidata que cumpriu um papel dentro do PSOL importante naquele momento. Teve um bom desempenho, né? Não, teve um bom desempenho, mas veja, você trabalha com quem você tem maior afinidade política. Por exemplo, a deputada Luciana Genro, ela teve uma posição de que não havia um golpe em marcha. Então, na questão do impeachment, ela foi uma posição muito minoritária. Quer dizer, houve um estranhamento ali do PSOL. Não, estranhamento. Era uma posição dela, a posição de maioria é a mesma posição que hoje apoia uma candidatura como a do Boulos para presidente. Porque eu acho que ele expressa mais um programa que é diferencial do PT, que é ético e que é programático, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma candidatura anti-Lula, ele é uma candidatura programática. Então, nós vamos, certamente, conversando com o Boulos, pedir que ele assuma essa responsabilidade. Mas essa é a definição dele não assumir, qual é o plano B no PSOL? Aí o PSOL vai ter que rediscutir outros nomes que ele deixou em aberto no Congresso e, certamente, algum parlamentar federal poderá assumir essa tarefa. Encerrando, vocês fecharam questão para votar contra a reforma da Previdência? Certamente. O PSOL é o partido que mais intensamente tem defendido a luta contra a reforma da Previdência. E eu, Maria, tenho certeza que o Marum está falando hoje, ou o Maia lá, não tem número para votar a reforma da Previdência. Eles estão, na verdade, enganando o povo. Então, nós vamos para as ruas e vamos obstruir a pauta no Congresso Nacional. Muito obrigada por sua entrevista. Eu Uma que boa agradeço. Noite. Obrigado. Gamberini. Uma última notícia. A Receita Federal apertou hoje a fiscalização contra igrejas, clubes esportivos e organizações assistenciais em débito com a União e começou a cobrar 14 bilhões e meio de reais de dívidas. Algumas dessas entidades são acusadas de burlar as regras que garantem a isenção de impostos. O fisco já pediu que o Ministério Público Federal investigue as irregularidades para avaliar as entidades que podem perder o direito. Nos últimos 5 anos, 283 entidades assistenciais foram autuadas pela Receita Federal por terem sonegado mais de 5 bilhões e meio de reais em tributos federais. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O presidente do tribunal discute no Supremo a segurança do julgamento de Lula. Desembargador Thompson Flores esteve com a ministra Carmen Lúcia. Polícia Federal indicia o ex-prefeito Fernando Haddad por Caixa 2 de campanha. O caso também envolve João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado na Lava Jato. De surpresa, Temer se reúne com o diretor-geral da Polícia Federal. Segundo o Palácio do Planalto, o tema foi segurança pública e das fronteiras. O governo perde de novo e a posse da filha de Roberto Jefferson continua suspensa. A Justiça rejeitou outro recurso para Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho. Operação contra cassinos clandestinos prende oficiais da PM de São Paulo. Um coronel, 2 majores e um capitão estão entre os suspeitos na investigação.
A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu, você vai conhecer as últimas descobertas da ciência e muitas curiosidades sobre os dinossauros.